Olá pessoal, tudo bem? Este é o Ordem Natural Podcast, seu podcast sobre cultura, filosofia e valores morais, no qual falamos sobre coisas inúteis, mas muito importantes. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, nós estamos em várias plataformas, nós estamos no Twitter, no Instagram, no Rumble, no Facebook, no YouTube, no Telegram, no Apple Podcasts, Anchor, Getter e eu nunca sei se eu mencionei todas, porque nós estamos em muitas plataformas, eu espero que sim, mas enfim, nos sigam lá e nos deem essa ajuda para que a gente possa continuar realizando esse trabalho e fornecendo aí conteúdos de qualidade. Neste episódio é um episódio que faz parte do quadro Inventário da Cultura. Nós vamos falar sobre o filme e não o livro, embora nós dois tenhamos lido o livro também, e evidentemente isso vai, de alguma forma, também estar presente. O filme 1984, né? Onde você sabe muito bem aí que, né, se trata aí de uma distopia, né, em uma sociedade imaginária, totalitária, né? Imaginária, mas nem tão imaginária assim, né? Como a gente vai ver. Né, com base nessa obra, né, nesse filme, a gente vai fazer algumas reflexões. E quais são essas reflexões aí, Lucas? Tudo bem? Tudo bem. Então, o filme despertou dois pontos aqui que a gente vai falar, que é o primeiro, não podia ser diferente, é se hoje existem os meios para o exercício totalitário do poder que são descritos em 1984. O segundo é quais são as consequências do desejo utópico do socialismo, né, desse desejo por uma utopia, por uma mudança radical do mundo e do homem. Mas antes de a gente passar aí para o Madaloso falar, né, um pouquinho da trama do filme, dar alguns dados básicos, né, sobre o filme. O filme ele foi roteirizado e dirigido por Michael Radford, que é um diretor aí ainda vivo, ainda atuante, né, com seus 77 anos de idade, e é conhecido não só por essa adaptação de 1984, mas também por uma adaptação do Mercador de Veneza, de Shakespeare, para o cinema. Ele também é documentarista e produziu também alguns programas de televisão, e seus principais prêmios na área cinematográfica foram os prêmios BAFTA, de melhor direção, e de melhor filme em língua não inglesa, né, que tem ali também nesse prêmio BAFTA. O filme, o diretor, né, o Michael Radford, ele em 1983 pediu ali para um dos seus produtores ver se estava disponível os direitos cinematográficos para o livro 1984, e viram que estava disponível. Inclusive, quem na época tinha esses direitos, que era um advogado chamado Marvin Rosenblum, estava até à procura de alguém para transformar em filme, haja vista que estava chegando, né, a data de 1984, a época, e seria interessante ter o filme no mesmo ano do título da obra. E foi o que aconteceu, né? Eles fizeram ali a roteirização, a produção, e o filme foi lançado, de fato, em 1984, tanto nos Estados Unidos como em Londres também. O filme foi lançado. E é muito interessante que houve algumas, vamos colocar assim, alguns conflitos de concepção de como o filme deveria ser feito entre o diretor e roteirista, obviamente, do filme e os seus produtores, com o grupo que deteve os direitos, né, de produção desse filme, que era o grupo Virgin. Eles queriam inicialmente fazer esse filme para dar aquele ambiente ali opressivo, né, em preto e branco. E os executivos da Virgin não concordaram, né, com isso, e aí chegaram ao meio termo.
quem for ver o filme vai notar que o filme ele tem um tratamento da cor meio acinzentado, esfumaçado, né, que fica entre cores vibrantes e o preto e branco, vamos colocar assim. E, ao mesmo tempo, também algumas questões sobre a trilha sonora. Os diretores queriam que fosse feita de maneira tradicional, com uma orquestra dedicada, e eles queriam utilizar algum tipo de música eletrônica, de trilha sonora eletrônica, e acabou prevalecendo a vontade aí do grupo Virgin, né, para isso. O filme, de maneira geral, recebeu boas críticas, né? Não é considerado um clássico do cinema, né? Um filme extraordinário nas suas qualidades, mas os sites que compilam, né, a recepção da crítica, como o Metacritic e o Rotten Tomatoes, né, colocaram ali que, se a gente compilar ali as críticas, né, esse filme fica aí com uma nota de 67 de 100, 68 de 100. Né? Ou seja, é um filme que teve uma recepção boa pela crítica e também, de maneira geral, teve um apelo comercial, foi bem recebido pelo público na época, quando foi lançado em 1984, e continua sendo visto ali. E a gente até recomenda, inclusive, que seja uma forma aí de quem já leu o livro ver o filme, né, e sempre ajuda, e quem não leu, né, e de certa forma tem uma certa preguiça de ler o livro, né, normal disso acontecer, talvez se sinta entusiasmado a ler depois de ver o filme, porque o filme tem um ritmo interessante, né. A única coisa que a gente não recomenda é que o filme seja visto aí por menores de idade, porque tem algumas cenas aí bastante explícitas, né, tanto de violência como de nudez e sexo, que nem sei se até eu falando essa palavra que eu acabei de falar agora, o YouTube não vai nos censurar, mas tudo bem, né? Mas fica aí o alerta, principalmente para quem tem filhos, né? Que não é um filme recomendado aí para crianças, principalmente, em razão, até porque a temática é bastante adulta, né? Mas, enfim, antes de, então, a gente começar a refletir aí sobre a trama, né, dessa distopia, dessa clássica distopia, o Madaloso vai nos resumir o plot, né, a trama do filme e, consequentemente, a trama do livro. Então, vou tentar fazer um resumo bem resumido, né, deixando de fora algumas coisas importantes, mas que não são central. De repente a gente menciona uma ou outra, né, depois na nossa reflexão. Mas assim, bom, como o título deixa claro, o filme se passa em 1984, em uma época em que, né, esse lugar no qual se passa o filme, né, provavelmente é o que restou assim da Inglaterra, a antiga Inglaterra, né, que é governado por um regime totalitário. Só um parênteses, né? Um filme retrata o futuro, em 1984, porque o livro foi escrito em 1948 pelo George Orwell. Só para, né, situar aqui os nossos ouvintes no fato de que o George Orwell estava tentando prever o futuro frente àquele contexto ali do imediato pós-guerra. Exato. Então, o livro foi escrito em 1948, né, para retratar que seria mais ou menos o ano 1984. E aonde se passa é numa província, né, de um país ou de um império que se chama Oceania, né? Então, nesse regime, há todas as características de um país totalitário. A total submissão do indivíduo ao Estado e às elites do poder, a perseguição implacável de qualquer pessoa que desvie milimetricamente um pouquinho daquilo que o partido determina, né, que é a verdade oficial, qualquer pessoa que mostre qualquer independência de pensamento também, né, a destruição da unidade familiar, o controle da linguagem, a imposição, né, de pensamentos contraditórios, que seria o duplo pensar, né, que é para realmente destruir a inteligência da pessoa, inimigos imaginários, inimigos imaginários representados aí na organização chefiada pelo Goldstein, Emanuel Goldstein, a imposição
de uma completa vigilância das pessoas, né, com câmeras, microfones, inclusive no apartamento em que elas vivem, né, dentro de casa, as pessoas têm câmeras, a culto da personalidade, a tentativa de moldar a história, de reescrever o passado, de destruir, né, de obliterar completamente da memória coletiva o passado verdadeiro, né? Então, há todas essas características aí que são, né, atributos essenciais de regimes totalitários. O personagem principal, né, que é o Winston Smith, é uma pessoa assim absolutamente ordinária, comum, né, não há nada de extraordinário nesse personagem, né? É uma pessoa que trabalha no Ministério da Verdade, né, um burocrata, digamos assim, do Ministério da Verdade, né? E a tarefa dele, né, como um bom membro, como um bom empregado do Ministério da Verdade, a tarefa dele é reescrever o passado, né, reescrever o registro histórico, alterar, né, o passado de modo que se adeque, né, esse passado à visão do partido, inclusive queimando, né, os documentos originais. Então ele tem uma incineradora ali do lado dele, né, e pega os documentos originais e queima. Mas ele nutre secretamente pensamentos rebeldes. Inclusive, ele tem um diário que ele escreve, ele escreve em um cantinho ali do apartamento dele, né, num canto, aonde, né, em que as câmeras não alcançam, né, ou seja, as câmeras têm uma visão panorâmica do apartamento dele, mas tem um cantinho ali que não está no foco, né, que ela não consegue alcançar as câmeras de vigilância. E ele escreve, anota em um diário, ele anota ali os pensamentos dele, né, e guarda ali num buraquinho na parede ali. Isso dentro do apartamento dele. Então ele está vivendo a rotina dele ordinária, escrevendo seu diário, trabalhando no Ministério da Verdade como burocrata. Mas um dia chega uma mulher que também trabalha no Ministério da Verdade, chamada Julia, e entrega para ele um bilhete secreto, de forma bem secreta ali, né, às escondidas, para encontrar ela em um determinado lugar. E os dois, né, se encontram. Nesse primeiro encontro acontece no meio de um mato, uma coisa assim, né? E eles, né, vão aí se encontrando, né, de forma secreta. Isso porque, assim, relacionamentos pessoais, qualquer tipo de laços afetivos, né, entre indivíduos, né, era considerado assim, crime, né? Ou seja, a pessoa deve lealdade ao partido e ponto final, né? Então, esse tipo de relacionamento é muito perigoso, né? Relacionamento afetivo com pessoas, né? Por quê? Né? Porque há justamente também esse incentivo, essa tentativa, esse objetivo de destruir a família, né? Destruir qualquer tipo de lealdade que não seja para com o partido. E a Julia, ela provavelmente tinha notado que o Winston era um rebelde, né? E ela confessa para ele que também é uma criminosa do pensamento, uma pessoa que nutre pensamentos criminosos, né? De acordo com a doutrina do partido, digamos assim. Então os dois alugam um quarto secreto que fica no andar superior de uma loja de antiguidade, enfim, e passam então a se encontrar e se relacionar lá. Só que o dono dessa lojinha, também que é o locador, né, que parecia ser uma pessoa do bem, acaba se revelando um traidor. Ele era um dos espiões do partido, e esse quartinho secreto que ele alugava, que ficava ali no andar superior da lojinha dele, que era, obviamente não era um quarto secreto, coisa nenhuma, né, era na verdade uma armadilha, tinha uma câmera, tinha microfones, e eles caíram nessa armadilha e acabaram sendo presos, né, porque eles acabavam falando o que eles de fato pensavam um para o outro, ali naquele quartinho. Os dois então são levados para serem interrogados e torturados. O Winston é torturado por O'Brien, que era o supervisor dele no Ministério da Verdade, e que tinha, inclusive, anteriormente, enganado o Winston, né, fazendo ele acreditar que ele, o O'Brien, fez o Winston acreditar que ele era um membro da chamada resistência,
que era essa organização aí imaginária, que não existe, né? Liderada por uma pessoa que é igualmente imaginária, que é o líder da organização, que é o Emanuel Goldstein. E a tortura, então, já estamos no final do filme, né? Ele é submetido a essa tortura, e é interessante assim, que a tortura ela não é só física, ela é uma tortura física, mas ela também é uma tortura psicológica, uma tortura moral, né? Por exemplo, o torturador, o O'Brien, ele força o Winston, né, por meio assim de técnicas de condicionamento, né, a dizer que 2 mais 2 é igual a 5. Ele tá vendo, o Winston tá vendo que 2, né, aliás, dizer que 2 mais 2 é igual a 5 e, né, dizer que ele tá vendo 5 dedos, né, quando o O'Brien tá mostrando 4, né. Ou seja, ele é forçado, né, por métodos assim, por técnicas de manipulação psicológica, né, a negar a realidade, a dizer algo, né, que é claro e evidente, a negar algo que é claro e evidente, a negar o que ele está vendo na frente dos olhos dele, e a negar verdades óbvias, né, como que 2 mais 2 é igual a 4. Então ele é submetido a essa tortura, né, a esse condicionamento, né, e no final da obra, quando, né, ele é submetido à tortura final, né, a tortura mais brutal e mais temida de todas, que é a gaiola dos ratos, né? Eles colocam ratos famintos, assim, a gaiola, assim, desprendem, imobilizam a pessoa e colocam a gaiola, né, em frente, né, do rosto do sujeito, né? E se ele, digamos assim, se recusar a se reabilitar, entre aspas, né? Eles ameaçam, né, liberar os ratos para que eles devorem a cara da pessoa, né, de forma lenta. Então, quando ele está prestes a ser submetido a essa tortura final, né, essa tortura brutal, e acaba traindo a Julia, inclusive, né, negando o amor dele por ela, né. Eles tinham prometido, né, anteriormente a não trair um ao outro, a sempre amar, né, né, nunca denunciar o outro, né, sempre jurar fidelidade afetiva, esse tipo de coisa. E ele acaba negando o amor dele, né, por ela, acaba né, pedindo, implorando para que o torturador coloque a gaiola dos ratos na cara da Julia, não na cara dele, né, para que, né, os ratos devorem a cara da Julia, né, e não a cara dele, não o rosto dele. E, né, acaba se entregando ao partido, digamos assim, se entregando ao sistema. O personagem acaba realmente sendo reabilitado, entre aspas, né, tendo uma mutação psicológica profunda, alterando as suas convicções mais íntimas, né, perdendo o poder de pensar de forma independente. Eles realmente transformam o personagem, eles reduzem o personagem a um animal, a um objeto, né. E no final do livro, do filme, né, mas do livro também, o Winston diz que ele ama, né, o grande irmão, que é o grande ditador, né, ama o partido, ama o sistema e, inclusive, agradece a sua reabilitação, entre aspas, né? E provavelmente foi executado depois, né? Mas o objetivo do partido não é apenas livrar as pessoas, né? Se livrar dessas pessoas, desses indivíduos indesejados, é destruir essas pessoas psicologicamente, né? Reabilitar, entre aspas. E no momento em que ele é reabilitado, ele e a Julia também, né, os dois se encontram, né, e agradecem o fato de terem sido reabilitados, né, no final do livro. Né. A partir desse momento, eles então estão prontos para serem executados e morrerem, né, reabilitados, digamos assim. Então, esse aí é mais ou menos o resumo do filme. E agora, então, passo a palavra pro Lucas. Bom, eu acho que a primeira coisa que fica mais evidente, né, é a questão de que o George Orwell não estava escrevendo isso a partir de uma mera, digamos assim, de uma mera intenção de descrever uma fantasia, né, aterrorizadora. Estava alertando para coisas que estavam acontecendo na época, principalmente ele sendo, né, que tudo indica, ele não mudou muito até o final da vida, ele mesmo sendo um socialista, né? Uma pessoa simpática a essas ideias, mas que percebeu ali, né, o que havia se tornado isso com o regime de Stalin.
E aí eu acho que a primeira coisa para a gente tentar começar a trabalhar essa ideia de se existem ou não os meios de poder, dos meios de poder descritos, né, como potenciais, né, por George Orwell, hoje, é tentar entender um pouco isso, né, Madaloso? Primeiro, assim, como é que, de certa forma, o 1984 é a tentativa de talvez, no meu entendimento, de extrapolação, né, do que se tornaria o mundo caso o regime, né, aquele regime ali do Stalin e, de certa forma, o regime nazista também, triunfassem como formas de governo. E é bom dizer o seguinte, né, que o George Orwell, que tudo indica, achava, né, que a sociedade estavam caminhando nessa direção, né? Muito talvez porque ele, ao final da vida, não só vendo toda aquela destruição da Segunda Guerra Mundial, ele acaba contraindo também tuberculose, né? E tuberculose é uma doença fatal, e ele escreve, inclusive, em 1984, isolado numa ilha, né, numa residência que não tinha telefone, não tinha nada, né? É uma ilha ali perto da Inglaterra, né? Que é vento, é um estilo de vida bastante severo e ainda tuberculoso, né? Então, isso está contaminado ali na narrativa do livro, e o filme também traz um pouco isso, né? Essa aura o tempo inteiro de desesperança, né? De perda, né? Da sensação de perda de algo. Mas eu acho que a Mas primeira isso coisa que era também uma noção, né, muito comum a vários intelectuais da época, né? A isso gente tem a série do Bertrand de Juvenel que a gente fez, né? O próprio exato. Hayek, então. Mas eu acho que a primeira coisa é isso, né? Esse ponto específico, né? Que ele está olhando especialmente mais do que o nazismo, eu acho, né? Até onde eu li um pouco sobre a vida dele, o que ele falou, né? Quando escreveu 1974, depois uma que é uma espécie de alegoria, né? Que é intencionalmente retratando ali o regime de Stalin, que é a Revolução dos Bichos, né? A gente também vê um pouquinho isso, né? Ou seja, como é que tá refletido primeiro nesse regime, né, de Stalin? O que tu acha? Eu acho assim, né? O filme ele deixa claro, por exemplo, né, que a perseguição, né, implacável, né, a qualquer tipo de oposição, a qualquer tipo de pensamento que se desvie daquilo que é decretado pelo regime, né, não era apenas uma forma assim de eliminar, né, possíveis oposições e centros, né, de resistência dentro da sociedade, mas uma forma assim de obliterar qualquer traço de fidelidade a qualquer grupo ou valores não sancionados pelo Estado. E isso é o cerne de todo o regime totalitário, de todo o regime, né, revolucionário, tanto no stalinismo quanto no nazismo, mas principalmente no stalinismo. O stalinismo, em termos de totalitarismo, né, se vocês conseguem acreditar nisso, né, eles conseguiram superar o nazismo, né? E isso fazia parte, né, dos esforços ali do Stalin para garantir que todas as instituições sociais se submetessem ao Estado, ao partido, a ele, e extinguir toda forma de vida social independente, né? Ou seja, esse terror, né, faz com que as pessoas, não só com que os antigos laços sociais e qualquer forma de associação humana não endossada pelo regime seja eliminada, não só faz com que isso fique impossível, mas acaba tornando, né, as pessoas completamente atomizadas, né, sem vínculos sociais, reduzidas a partículas impotentes e isoladas para serem empregadas pelo Estado à sua disposição. A cena final do filme é isso. O cara, ele não é mais um ser humano. Né? Tanto o Wilson como a Julia, eles não são mais seres humanos. Eles foram desumanizados. Eles foram completamente despersonalizados. E isso é o que aconteceu na União Soviética, é o que aconteceu na Alemanha nazista também, né? Mas principalmente na União Soviética. Né? Aqui tem uma frase, né? Uma frase não, uma fala que eu acho muito interessante, né? Que é de um dos
quando o Winston estava na prisão, né, esperando ali a hora dele de ser torturado, chegou um sujeito ali que era colega dele, colega de trabalho, não lembro se era colega de trabalho ou vizinho, alguma coisa assim. Era vizinho. Vizinho, então é isso. Ele trabalhava em outro departamento. Então chega o vizinho dele, né, e ele, pô, tu também, né, foi pego, né, ele diz, Parson, e aí o vizinho responde, o sujeito responde assim, né, e aí eu vou ler a frase, né, que eu acho genial, assim, que ilustra muito bem como funciona o regime totalitário, né. Ele responde assim: fique longe de mim, Winston. Eu sou um agente do Goldstein. Nem eu mesmo sabia disso. O pensamento crime é muito insidioso. Simplesmente se infiltra em ti. A minha filha descobriu. E eu estou muito orgulhoso dela. Estou muito grato que fui descoberto antes de ser tarde demais. Eles não irão me executar, ou vão. Eu poderia ser muito útil em um campo de trabalhos forçados. Ou seja, o que ele está dizendo, né? Ele está dizendo o seguinte: ele está agradecendo o regime. Ele está agradecendo o regime, né, pela tortura que ele está prestes a ser submetido. Por quê? Porque o regime, por meio da lavagem cerebral, né, dessa máquina de... Eu não sei nem se máquina de lavagem cerebral, máquina de... Eu não sei se é o termo exato, assim, porque o que o regime faz, assim, com o pensamento das pessoas, com a personalidade das pessoas, é algo vai além disso, né? Mas, digamos assim, essa máquina de lavagem cerebral, né, fez com que o cara pensasse desse jeito, né? E aí, vocês veem assim, né? Por que na União Soviética, né, a gente tem relatos de que as pessoas elas eram forçadas a confessar, né? As pessoas, ou seja, porque a gente pensa, por que assim os torturadores, né, ou o oficial, ele não simplesmente forjava ali a assinatura da pessoa, eu confesso tal coisa, e assina ali embaixo, e aí, aqui tu confessou, mas eu não, mas aqui tu tá tua assinatura forjada e tal. Eles não faziam isso, eles não faziam isso, eles obrigavam a pessoa a confessar. Crimes imaginários, que as pessoas nunca, né, que ninguém havia cometido, né? E horrendos, né? Crimes horrendos. Por quê? Porque as vítimas, elas, e isso que eu acho que é a característica do regime totalitário, né? E que eu acho que que diferencia, de certa maneira, um regime meramente autoritário de um regime totalitário. Num regime totalitário, a pessoa ela não tem que ser destruída fisicamente, né? Ela tem que ser destruída psicologicamente, moralmente. A mentalidade da pessoa, o cérebro da pessoa, que é os pensamentos do sujeito, precisam estar sob o controle das elites do Estado, do partido, quem quer que seja, né, a liderança, né? Então, historicamente, foi isso que aconteceu, né? Os oficiais, eles eram ordenados a obter confissões das vítimas por todos os meios necessários, né? A resistência era completamente inútil. O indivíduo, né, a pessoa que era corajosa o suficiente, né, e suportasse a tortura, né, isso, os relatos da União Soviética, de Solzhenitsyn, né, no arquipélago Gulag, se o cara conseguisse resistir à tortura e não confessasse, sabe o que o interrogador ia dizer para ele? Bom, então, já que tu não está confessando, a gente, né, já que a tortura não tá tendo, né, o resultado que a gente esperava, então a gente, né, vai torturar a tua família, teus filhos, né, tua esposa. E aí, geralmente, a pessoa acabava confessando esses crimes imaginários. Ou seja, e aí, o objetivo é manifesto, é deixar claro para todos o desamparo do indivíduo, né, a completa impotência do indivíduo, né, perante o partido, perante o Estado onipotente, né, perante o líder, né, que podia controlar o passado, o presente e o futuro, né, até mesmo os pensamentos de alguém, podia apagar essa pessoa do histórico, né, a pessoa se tornava uma não pessoa, ela era simplesmente obliterada dos registros históricos, né, e todos estavam conscientes de que podiam ser executados, torturados ou presos a qualquer momento, em qualquer lugar, por qualquer motivo, independentemente da sua lealdade ao regime, né, e fidelidade ao regime, como foi o caso, né? Claro, o Winston ele era meio, né, rebelde, digamos assim, entre aspas, mas o vizinho dele não era, né? Era um fiel seguidor do partido. E isso é a essência de um regime totalitário, que eu acho que foi muito bem retratado pelo Orwell e que tá, né, que a gente encontra realmente nos relatos históricos. Eu acho assim que naquela realidade do Stalin e boa parte
do período do regime soviético, né, os objetivos estão ali, né, ou seja, esse controle total da sociedade, a eliminação de qualquer marca individual dentro da sociedade e de laços, né, entre os indivíduos fora do Estado, está muito bem claro. Essa ideia de você negar, né, e não confiar em absolutamente ninguém, nem nos seus próprios filhos, né, nem na sua esposa, no seu marido, né, foi fartamente documentado pelo um historiador inglês, Orlando Figes, né, num livro chamado Sussurros. É um grande historiador, aliás, tem livros sensacionais. História Cultural da Rússia, um livro magistral. Né? E ele traz ali relatos de pessoas que não sentiam nem a confiança, né, de falar ali para o seu esposo, para sua esposa, né, quem eram os pais, o seu sobrenome, né, porque a história poderia trazer algum traço, né, de ancestralidade em classes, entre aspas, contra-revolucionárias e tudo mais, né? E filhos denunciando os pais era uma coisa absolutamente comum na União Soviética. Inclusive, assim, na Alemanha nazista também. Esse estado, né, de que a qualquer momento você poderia ser denunciado por alguém, né? O próprio, a gente entrevistou aqui um cubano, né, que vive no Brasil, né? Ele falava que, inclusive, tinha medo muitas vezes de sonhar alguma coisa, né? Falar alto e alguém denunciá-lo para o governo e, enfim, ele ser preso e tudo mais. Então, essa é uma realidade aí constante nos regimes comunistas. Não foi só na União Soviética de Stalin, né? A gente tem poucos registros do nazismo, não porque isso não teria acontecido no nazismo, mas porque nazismo e fascismo existiram durante pouco tempo, digamos assim, em comparação com os regimes comunistas que existem até hoje, como Cuba, China, Coreia do Norte, enfim. Então, mas um outro elemento é essa questão de você quebrar, né, o perseguido para que ele confesse crimes que ele não cometeu. Exato. Porque o regime também não quer que no filme, a vítima seja vista como vítima, né, por parte da sociedade, né? Não só por parte da sociedade, não vê-la como vítima, então ele vai confessar, e também há registros de pessoas confessando coisas do tipo, eu servi lá as milícias antirrevolucionárias e e fiz operações do tipo colocar pó de vidro na merenda das crianças, né, aqui, ou seja, né, confessando crimes dessa natureza que elas nunca tinham cometido, né. Isso servia a dois propósitos, né. O primeiro é quebrar a pessoa, né, por dentro, de maneira que mesmo que ela se arrependa, né, ninguém mais acredite nela, porque afinal de contas as pessoas vão dizer, bom, mas você falou que você fez isso, né. Então o Winston no seu testemunho lá na teletela, que é esse mecanismo que está por toda parte, né, vomitando notícias, enfim, ele fala, né, eu contraí sífilis, né, de propósito contaminar membros do partido, tanto homens como mulheres, né. Então, o sujeito ser obrigado a fazer isso faz com que ele que a percepção das pessoas, né, sobre ele mude, e assim ele também mude, né? É um mecanismo já bastante estudado, né? Que uma pessoa que todos estão dizendo que você é isso e é isso e isso, é mais fácil eu mudar a minha imagem, né? A minha imagem que eu tenho de mim, do que mudar a realidade, né? O insuportável é a contradição, né? Eu dizendo assim, bom, eu sou isso, e as pessoas dizendo que eu sou diferente, né? O contrário daquilo, né? Então esse era um mecanismo muito utilizado, né? No episódio Solzhenitsyn a gente fala, né, também que o Solzhenitsyn comenta nos seus discursos lá que uma das também formas eficazes era colocar alguns prisioneiros, e eu imagino que eram os mais resistentes, né, em hospícios, né? Porque também daí ficava a taxa, né, a pecha, né, a questão de que, não, essa é uma pessoa maluca,
Né? Então, não acredite em nada do que ela fala, né? E também até para a pessoa vai ser dopada, etc., e destrói, né, completamente Exato. algum traço de consciência que ela tenha. Né? Mas o fato é que é o seguinte, todo o objetivo da tortura ali, né, é reduzir a pessoa a um histérico. O que é o histérico? Né? O histérico, ele é uma pessoa dependente, normalmente, de um manipulador, em primeiro lugar, né? Que normalmente é um psicopata. E isso é brilhantemente teorizado, né, pelo um psiquiatra polonês que viveu a ditadura soviética na Polônia, que é o Lobachevsky. Né? É um livro que, uma hora ou outra, a gente vai tratar aqui, que é o Ponerologia, Psicopatas no Poder. Mas, assim, o que é o histérico? O histérico é o sujeito que ele acredita na realidade, né, que lhe é contada, né, que lhe é transmitida normalmente pelo psicopata. Né? Ele não acredita mais no que vê, no que as outras pessoas falam, no que ele sente. Né? Ele perde completamente a capacidade de entender a realidade por meios próprios, né? E passa a estar completamente dependente da realidade que o agente que exerce o poder sobre ele, né, constrói para ele. Okay? Agora, para você produzir isso em escala social, e é isso que eu gostaria de falar, você precisa de meios. Né? E aí a gente fica um pouco assustado, porque o Stalin não tinha os meios que hoje o poder, se quiser, né? E essa que é a questão da análise política, a gente vem sempre ressaltando isso desde o episódio lá de Hayek, né? De que a gente precisa pensar que o totalitarismo ele é uma tendência, né? Ele não é, digamos assim, uma lei que você vai dizer, não, mas é uma tendência, né? E que precisa ser combatida como tendência. Né? E o fato é que quem tem poder normalmente quer mais poder. Né? Ou seja, os limites do poder não nascem de dentro do próprio poder, nascem, ou dos agentes que possuem o poder, nascem de alguma forma, né, externa a eles. Okay? E o assustador é que o Stalin não tinha nem a metade dos meios, né, que são descritos em 1984 e que a gente acha equivalentes hoje. Talvez não da forma como 1984 relata, né, mas que se a gente olhar para algumas tecnologias, algumas coisas, a gente vê que eles cumprem mais ou menos a mesma função que George Orwell estava tentando extrapolar ali ao olhar o regime stalinista e ao olhar o regime nazista. Esse sim foi, né, teve uma máquina de propaganda absurda, né? O Goebbels realmente era um gênio maligno, né, nesse sentido. E um primeiro mecanismo que eu acho muito interessante, que eu confesso quando eu li o livro, eu não notei, mas no filme eu notei, é o controle da alimentação. Né? Não só o Estado controlar, né, dar uma ração e fazer com que as pessoas não tenham poder de escolha nenhum sobre a sua alimentação, a não ser aquilo que o Estado determina, mas acostumar as pessoas a consumirem alimentos que não são alimentos produzidos por ela e nem naturais, né? Sempre substitutos artificiais de baixa qualidade. Então, servem ali uma carne e esse Parsons, que está ali no refeitório, né, do Ministério da Verdade, fala assim, tem sabor de carne, parece carne e é extraordinário que não é carne. Veja né, o que o regime político fez pela gente. Né? O café não é café, né? O chocolate não é chocolate. Então, tudo aquilo que as pessoas, em geral, valorizam como alimentação de qualidade, né, tem que ter um substituto inferior, artificial, e que as pessoas passem a enxergar valor naquilo dali. Né? Nós estamos vendo essa tendência hoje, né? Ou seja, poderes constituídos aí, né? Na Europa, onde Maduro está morando aí, né? Há todo um lobby, vamos colocar assim, privado e governamental, das pessoas acharem bacana, seja por motivos de preservação ambiental, para a saúde, consumir insetos. Né? E não é só consumir insetos como uma alternativa, é como uma substituição completa e total da carne de animais, principalmente a carne vermelha.
né? Eu fico imaginando se esses que estão propondo, essa elite mundial que está propondo isso, né? Se nos seus jantares chiques, nos seus eventos lá em Davos e tudo mais, eles vão comer a carne de laboratório da startup do Bill Gates, ou né, as farinhas de gafanhoto, sei lá o quê, e não um belo, né, filé bem gorduroso, né, com gado criado só com pastagem, sem nenhum tipo de alimentação artificial, né? Nós estamos vendo isso hoje, uma preocupação cada vez maior por parte dos governos, né, de acostumar as pessoas a consumirem produtos artificiais, de um lado, né, ou seja, que elas não podem, por meios próprios, obterem, né, e, ao mesmo tempo, reduzir cada vez mais, né, as quantidades. O Madaloso talvez não se lembre, eu sou mais velho, eu tenho 41 anos, mas eu me lembro, e é uma coisa que eu estou utilizando isso, porque toda hora no filme há uma manipulação da ração de chocolate. Tá? Então, assim, anteriormente tinha anunciado, o governo dizendo, não, agora a produção vai aumentar e as pessoas vão poder consumir 45%, uma coisa assim, 45 gramas, desculpe, de chocolate. 25 gramas. Não, inicial era 45. Aí, como eles não atingiram, né, 45 gramas, né, e atingiram 35 ou 30 gramas, eles disseram que a previsão inicial era 25 gramas e eles agora estavam ultrapassando para 30, 35 gramas. Né? Não, agora, se eu não me engano, foi assim, a previsão era não diminuir de 30, não diminuir assim, de 30, mas eles acabaram tendo que diminuir para 25, e aí disseram que aumentaram de 20 para 25. E aí, enfim, houve essa manipulação, etc, né? Mas eu me lembro, né? Quando eu tinha meus 10, 12 anos de idade, as barras de chocolate eram muito maiores do que são hoje, né? Se não acredita em mim, é muito fácil, você faz uma pesquisa na internet e tenta encontrar reproduções de folhetos de promoção de supermercados antigamente. Né? E você vai ver que a barra de chocolate, né, tinha uma grama, né, era maior as unidades. A embalagem era uma embalagem de muito melhor qualidade do que nós temos hoje. Ela, por exemplo, ela é envolta em papel alumínio, né, que preserva muito bem ali o chocolate. E a concentração de chocolate e açúcar era muito maior do que nós temos hoje. Né? Ou seja, esse acostumar as pessoas, né, a renunciar em nome de um bem maior, que é ou a preservação da saúde pública, de todo mundo ter, né, o suficiente para cada um, etc. E agora, que é uma coisa que o George Orwell não previu, e não tinha como prever, né, na época, para preservar, né, o meio ambiente, né, é um dos controles. Controlar as pessoas nas suas necessidades mais básicas e alimentar é uma forma de você obter uma obediência das pessoas, né, animalesca, porque a gente sabe que a forma como os seres humanos conseguiram domesticar animais foi através de dispor, de condicioná-los, né, na alimentação, ou seja, não mais os animais poderem ir na natureza buscar o seu alimento e o ser humano, né, dizem que foi essa a origem, né, por exemplo, dos cães, né, de que você vai lá, caça, e uma parte da sua caça você dava ali pro lobo, né, pro ancestral primitivo dos cães hoje. Então esse mecanismo ele existe hoje. Nós estamos vendo cada vez mais regulações, né, que vão nessa direção de artificializar de um lado os produtos, né, e até os produtos naturais serem cada vez mais regulados com selos de orgânico e tudo mais, né, controlado por grandes agências, né, de certificação, e, ao mesmo tempo, reduzir, né, a disponibilidade de alimentação calórica, né, enfim, para as pessoas. Né? Assim, pode ser uma impressão minha, mas eu vejo assim que, né, quando eu tento me lembrar do gosto do leite que eu tomava na infância com leite que hoje a gente toma, né, é muito diferente. O leite de hoje, na minha visão, não tem gosto de leite, né? Tem gosto de uma água ali, meio diluída,
etc. Isso, É verdade. enfim, eu acho que não é, digamos assim, não é uma coisa muito planejada, uma convergência de interesses, né, que você não precisa ter um centro irradiador da ordem, mas esse meio a gente já está vendo, né, com cada vez mais os alimentos tendem a receber algum tipo de processo de artificialização, né? Vamos conversando, mas eu vou passar só fazer uma lista que eu fiz de lista de mecanismos desse tipo de controle e o que eu acho que são os seus equivalentes hoje, né? Então ele fala muito ali do controle da linguagem, Uhum. né? Principalmente no sentido da linguagem ser cada vez mais restrita, né? Mediocrizada. Então a gente está vendo isso todo nessa questão dos pronomes, né? Da ideia de que as pessoas têm que cada vez mais rejeitarem a norma culta por uma língua supostamente mais popular e acessível, Certos simplificada, termos, né, que não podem certos ser mais termos também usados, tipo, usados, esclarecer, porque isso... exatamente por algum tipo de coisa, né? É, Porque senão você estaria reproduzindo uma ideologia, um sistema de repressão. Então, essa exato. ideologização da língua e a sua E simplificação. também, de certa forma, uma manipulação da origem, uma manipulação, não, uma distorção, uma reescrita da origem etimológica das palavras, né? Por Isso, exemplo, a palavra exatamente. esclarecer, a origem não tem absolutamente nada a ver com Não, racismo ou coisa do é uma tipo, coisa parecida, mas, né? é, E aí vem o outro também elemento, né? A ideia de que você dependa de autoridades, de preferência impessoais, que possam ser retratadas apenas em termos de coletividade, que dizem o que é verdade e o que não é. Então, expressões como consenso científico, né? exatamente. Uma Agências, uma é, casta iluminada, ou supostamente iluminada, que detém o monopólio do é, conhecimento da da verdade, verdade, né? que são cientistas. O fact-checking e todos esses mecanismos que hoje nós vemos aqui e que as pessoas aceitam, porque é acostumar as pessoas a não usar mais o bom senso, a sua experiência própria para, né, entender o que é realidade e esperar, né, desse grupo que está sob o controle, né, que é, inclusive, um aparato do poder, de dizer o que é verdade e o que não é, sobre tudo, Exato. Também né? outra coisa, assim, inimigos imaginários, né? Por exemplo, Imaginários, se culpa etc. muito, né, os homens brancos de todos os males da história da humanidade. É claro que muitos homens brancos fizeram muitas atrocidades no passado, isso é óbvio. Mas, Mas, assim, isso muitas todo... atrocidades existiram no passado, Exato, né? mas isso é algo universal, é a É, história humana. História enfim, humana é atrocidades, uma constante da história humana perpetuada por todas as raças, assim, né? É, então, esse é um outro um outro paralelo. Mas é bom a gente salientar, né, para não nos chamarem, eles estão dizendo que a gente vive no 1974. O que a gente está dizendo, né, é que isso são tendências, né, que se não, manifestam de certa forma na modernidade e que, claro, né, o filme ele está retratando o último exato, estágio, exato. né, de um controle total e absoluto, É, inclusive dos nossos pensamentos. uhum, Nós não chegamos ainda nesse estágio, mas podemos dizer que há certas tendências que, né, se nada intervir no meio do caminho, pode sim resultar em algum momento futuro nesse estágio final. Como pode também não resultar, né, se outras coisas acontecerem no meio do caminho. Né? eu diria o seguinte, que não só a tendência, mas o que a gente está dizendo aqui é que os meios Exato. para exercer aquele tipo de poder sobre a sociedade, eles existem hoje. Uhum. Okay? Eles existem de alguma forma hoje. Aquilo que ele descreveu não é completamente absurdo. Deixa eu Exato. fazer uma analogia aqui, né? Para quem assistiu lá, assistia a série ou assistiu os filmes de Jornada nas Estrelas, né? Tem a tal da velocidade de dobra, que seria uma espécie de velocidade acima da velocidade da luz, para tornar acessível, né, digamos assim, as viagens interestelares. Essa tecnologia ela não existe hoje, né? A gente não sabe se é possível, etc, etc. Agora, no entanto, as descrições das tecnologias de controle que o George Orwell descreve, né, em 1948, elas existem de alguma forma e até com um potencial muito maior do que o George Orwell Exato. imaginou. Muito maior do que o George Orwell imaginou. Por exemplo, né,
E aí é o outro ponto de meios, né? A vigilância tecnológica e o fim da privacidade. Como é que operava ali no filme e no livro, né? Era a tal da teletela, né? Então, todos eram obrigados a ter uma tela ali, né? Essa tela ficava tanto nas ruas, nos locais de trabalho, como dentro da sua residência, né? E a teletela, E não ela pode desligar, né? Só não pode não pode desligar. desligar, exatamente. E a teletela, ela não só transmitia, né, a propaganda do governo incessantemente, mas como também ela captava, né, a imagem de todos, né? Ela servia como uma espécie de escuta permanente na vida das pessoas, E né? câmera, né? Ao ponto que o Winston acordava de manhã, era acordado pela teletela, chamado a fazer exercícios, e a pessoa que conduzia os exercícios lá, né, vendo que ele não estava fazendo direito lá o exercício, dizia: fulano, Winston, número não sei o que, né? Isso que eu quero que você faça. E a pessoa é um número Entusiasmo. também, né? É a pessoa número. Veja o seguinte, né? Hoje já é algo que a gente sabe que os nossos aparelhos eletrônicos, eles coletam dados nossos, né? Mesmo estando supostamente desligados, né? O principal é o celular, né? As redes sociais também existem para coletar os dados. Você, né, coloca os dados da sua vida, né? Nós já estamos sob a égide de mecanismos, né, que eliminam a nossa privacidade. Né? Eliminam a nossa privacidade. Né? Então, assim, o meio, ele existe. Né? O meio, ele existe. Se sabe que os nossos dados, se sabe que mesmo o celular ali estando desligado, né, ele continua registrando, né, o que nós falamos no entorno. Eu sempre, quando eu falo isso, inclusive para os meus alunos, né, quando eu vou explicar, por exemplo, o que é o regime totalitário, eu digo para eles: vocês façam essa experiência, nem precisa fazer a experiência, vocês já passaram por isso. Estão lá um dia conversando com alguém e falando: eu acho que eu vou, sei lá, eu acho que eu vou comprar um celular novo, E fala sobre celular novo. Meia hora depois, começa a aparecer propaganda de celular no seu Exato. e-mail, nas redes sociais, pessoas falando de celular, etc, etc. Ou seja, aquilo está sendo captado, né? Está sendo utilizado, supostamente, para o marketing, né? Direcionar o marketing, né? Nós temos algoritmos que vão captando, né, o que nós gostamos, as nossas reações, etc, para nos fidelizar cada vez mais. Então, esse fim, né, da privacidade, né, de que e dessa vigilância, ela já existe hoje, né? E nós temos ali isso, talvez em estado mais avançado, na China, com um sistema de créditos sociais, com uma multidão de câmeras, né? Não é teoria da conspiração, tem reportagem da BBC, né, sobre isso, de como é que funciona, né? E que vai avaliando expressões físicas, se você jogou lixo na rua, né? Se você se dá bem com o seu vizinho, se deu bom dia para o seu vizinho, né? Se sorriu para as pessoas e vai dando pontos para você e determinando aonde você está na sociedade, que serviços você pode acessar. Então, esse meio ele já existe, esse meio de controle. O segundo é um sistema e uma cultura de mútua denúncia. Né? Então, isso já existe. Boa parte do que hoje é as redes sociais é denunciar, né, dos dois lados, digamos assim, do espectro político. Né? Aqueles que se diz de direita denunciar o esquerdismo, né, das outras pessoas, para que ela seja alvo de algum tipo de, né, pelo menos de pressão social para mudar, e a esquerda também dizendo, né, olha lá, racista, machista ou coisa parecida. Né? Politização da vida privada, né? A politização da vida privada, de fotos, de, né, assim, de coisas que absolutamente, né, não tinham conexões com a política, né, de que o que você falou, o que você consumiu, aonde você estava, etc. E você denunciar e aí os mecanismos, né, agirem para, seja excluir você da rede social, seja para você perder o emprego, seja para isso. Então, também já existe isso. Né? O uso das crianças também, né, no sistema educacional para isso, né? O sistema educacional vai lá, passa dizendo, olha,
não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? E daqui a pouco uma criança, mas meu pai disse, né? Nós já temos esse mecanismo, né? Hoje, poucos países dão, entre aspas, o direito, digamos assim, de você não querer educar os seus filhos na escola. Né, o homeschooling, etc. No Brasil, isso é criminalizado. E mesmo as pessoas que são autorizadas, elas são fortemente, né, vigiadas pelo Estado para garantir que, supostamente, a criança, né, seja socializada como as outras. Né? Depois, uma coisa que é muito interessante, que o filme dá pouca visibilidade. Claro, um filme não dá para pegar todos os aspectos do romance escrito, né? Mas é uma cultura, né, reduzida ao entretenimento barato, e esse entretenimento ser feito por meios artificiais, tirar o ser humano da jogada, né, ser feito por máquinas. Então, no livro, isso mostra que existia lá um ministério para produzir pornografia por meio de máquinas. Então, as máquinas produziam pornografia, etc., para ser consumido pelas massas, né? E escreviam romances baratos, né? Uma máquina que escrevia romances baratos. Hoje nós estamos vendo essa emergência das inteligências artificiais também produzindo esse chat GBT, sei lá o nome, né? Produzindo textos, chega lá e diz, faça isso para mim, e produz. Produzindo também, né, pornografia, assim, pornografia, você vai ter, né? envolvendo personagens que são criados, né, por máquina artificialmente, Inclusive, né? recentemente, né, o Jordan Peterson falou a respeito sobre isso, né, de que em breve, né, você vai ter essas inteligências artificiais que hoje, por exemplo, te atendem, né, nesses call centers, sendo uma espécie de avatar, né, utilizando tecnologia que se chama deepfake, né? O deepfake é essa manipulação da imagem. Hoje você tem sites, programinhas que as pessoas acham muito bonito que você coloca lá, por exemplo, seja a sua imagem ou a imagem de alguém, né? E aí você pode botar, ficou até famoso, né? Um vídeo que colocaram uma imagem do Vladimir Putin cantando It's Raining Man, uma coisa assim, né? E é real, assim, é muito real, ainda é um pouco tosco, mas é real. E estamos chegando aonde nisso, né? E o Jordan Peterson dizendo, olha, daqui a pouco tu vai ter lá o sujeito, em vez de se relacionar com alguém de carne e osso, né, com as suas, né, você vai ter a inteligência artificial, uma namorada exatamente, né, que vai fazer exatamente o que você quer. Exato. Né? Enfim, né? E Então aí quando a pessoa, quando cair a ficha da pessoa que ela tá falando com um robô, o que ela vai fazer? Eu acho que a pessoa vai se matar. Não, ou ela vai considerar que aquela pessoa porque hoje também as pessoas vão dizer, não, aquilo dali é um ser humano, né, para mim é real, é ela, Sim, sim. né, Mas aí é que etc. tá. Mas aí é que tá. O Eu acho que a histérico pessoa consegue se esse que é o enganar. problema. Esse que é o problema do histérico. O histérico vai negar a realidade, vai ficar apego à fantasia. Isso que é muito interessante. E é uma fantasia, né, que não é produzida pelo poder da imaginação, porque isso que é o fundamental, eu acho, que o George Orwell estava querendo transmitir, né? É tirar a imaginação das pessoas. Como é que eu faço para tirar a imaginação das pessoas? É fazer com que ela consuma, né, elementos do imaginário produzido por máquinas, não produzido. Não, produzido. Então, já tem até, inclusive, documentários mostrando, né, que hoje em dia existem algoritmos que fazem a música perfeita, né, com variações ali, enfim. Isso já está acontecendo. É só o nosso ouvinte buscar aí as informações. Cada vez mais a cultura, o entretenimento são feitos por algoritmos, por inteligências artificiais, etc. E essa é uma tendência que muita gente está achando que isso, né, é algo bom porque vai nos libertar para a nossa criatividade. Eu tenho minhas dúvidas. Vai tornar inútil, né, ou supérflua a inteligência humana. Esse é o objetivo, que é basicamente desumanizar o ser humano, né? Porque isso Mas, enfim, que é eu acho que isso daria um episódio, né? A gente poderia até tratar algumas obras aí sobre a inteligência artificial. Mas e o outro. Para mim, eu acho inteligência artificial é uma coisa assim demoníaca, assim. É uma coisa assim que, olha, se qualquer sociedade saudável, assim, mentalmente sã, né, iria criminalizar a inteligência artificial. Eu acho, inclusive, que as pessoas já estão enxergando de uma maneira que não deveriam enxergar, né? Dizendo que aquilo que é produzido pela inteligência artificial é mais verdade do que é produzido pelos seres humanos.
né? Então, nós já estamos achando que a inteligência artificial, principalmente do ChatGPT, é uma autoridade que nós devemos consultar para definir o que é Meu certo e Deus. o que é errado, né? Aham. Mas o último meio é afogar as pessoas em informações constantes, tá? Então, o filme mostra isso muito bem. Quase você não percebe a trilha sonora do filme, né? Toda hora você tem as teletelas jogando estatísticas, fatos favoráveis ao regime, né? Não pode ser desligado aquilo dali. E no meio daquele turbilhão de informações, daqui a pouco vem a voz alterando, né? Aquela, não sei o que, 10%, bem monótono, daqui a pouco, atenção, vai vir um anúncio, bomba, né? Bababá, não sei o que. Então, é sempre manter as pessoas nesse estado de mobilização constante, né? Para que elas não possam refletir sobre a sua vida, para que elas não possam parar para pensar, né? E ficarem ali, né? Apenas reagindo, sendo convocadas a reagir. E por Esse é o isso, objetivo da guerra perpétua, né? exato, Guerra perpétua que guerra transforma perpétua, o cidadão em né? perpétuo escravo. Né? E isso que eu ia chamar a atenção. Quer ver como existe isso hoje? Né? Não só nós somos afogados a todo tempo, principalmente via redes sociais, a alguma coisa absurda, algum acontecimento que nos exige a nossa atenção, o nosso posicionamento, porque senão a gente se sente mal, até assim, dizendo, poxa vida, como é que eu consigo viver, né, se eu não estiver me posicionando nas redes sociais a respeito desse absurdo, né, que está todo mundo comentando. Mas também essa mobilização constante, tá? Esses dias eu li um artigo numa revista Crisis, né? Chama Crisis. Eu acho que foi na Crisis, não me lembro agora, tá? E o autor, entre outras coisas, estava falando que no Fórum Econômico Mundial, principalmente está sendo ventilado por um dos maiores ideólogos do Fórum Econômico Mundial, que é o historiador Harari, um novo termo, que nós estamos numa era de policrises, onde nós temos várias crises, todas elas se relacionam entre si, tá? E que a gente vai ter que se acostumar com isso. Tá? Então, crise climática, crises econômicas, crises militares, crises de desastres naturais, crises políticas, crises de todas as naturezas, todas elas, né, se misturam, etc. E que, ou seja, você criar esse estado constante nas pessoas de mobilização, né, de recorrer à autoridade. Meu Deus, o que eu penso sobre isso? Né? O que eu devo falar sobre isso? Né? Por quê? E assim, a pessoa sofrer, digamos assim, ser cancelada, por exemplo, se não falar nada. Ah, aconteceu Exato. tal coisa. E aí a pessoa, né, o sujeito se sentir obrigado a falar, sei lá, né, uma Alguma minoria coisa. tal sofreu tal coisa. Então tem que postar no Facebook, no Instagram. Eu apoio, eu sou contra o Isso, que aconteceu e apoio a minoria, apoio a causa. Porque se a pessoa não fizer isso, ela é, digamos assim, cancelada, que é um cancelada. eufemismo para perseguida, né? Ou seja, E pode tu ser tem razão, o presa, Estado. inclusive, né? É? E pode ser presa, inclusive, Exato, se ela exato. falar algo oposto. Exato, exato, né? Um estado de constante mobilização, né? Mobilização. Então, isso é. E aí, eu queria encerrar um pouco nisso, porque o que digamos assim, o uso dessas tecnologias, né, dentro digamos, desse programa de um poder totalitário, que a gente não sabe se está em operação, mas os meios existem, descritos por George Orwell, produzem. Uhum. E aí eu acho que isso está muito presente nessa cena da tortura, né, no mecanismo de tortura que o Winston é submetido. Né? Que, assim, boa parte do mecanismo da tortura não é fazer com que o Winston reproduza as verdades do partido. Né? E ele utiliza o mecanismo do 4, né? Ou seja, ele mostra os 4 dedos, né? O torturador, o O'Brien, mostra os 4 dedos e pergunta quantos dedos eu tenho nessa mão. E aí o Winston, achando que a resposta era 5, ele diz 5 e mesmo assim ainda é torturado. Né? Ele só para de ser torturado, tá? Então tem 2 momentos, tem essa primeira tortura e depois a da gaiola dos ratos, que eu já vou falar, que é um outro aspecto aqui. Tá? E que eu acho que daí a gente passa para o segundo ponto sobre as consequências do desejo utópico do socialismo. Mas ele só para de ser torturado
não quando ele diz que é 4 ou que é 5. Quando ele diz, eu não sei, eu não consigo, por meios próprios, por mim, saber o que é verdade. Né? E aí o filme faz um jogo ali com o delírio dele de sonhos junto com o torturador e a realidade. Quando ele fala isso, muda pro delírio dele e o torturador tá quase como uma espécie de pai, dizendo, então vai ficar tudo bem, eu vou dizer a verdade. Então, assim, é tornar as pessoas incapazes de buscar por meios próprios a verdade, ok? Então, a primeira coisa é destruir, né, a capacidade e o desejo das pessoas de buscar a verdade por si. Né? Uhum. A outra coisa é no final. Né, na tortura final, que é a tortura dos ratos. Por que os ratos? Bom, porque isso também eu achei muito inteligente, que no livro fica, né, assim, meio... não fica tão claro, e no filme fica claro. O Winston tinha uma coisa ali que ele tinha traído, né, a mãe dele, etc. E a mãe dele acaba morta quando ele era jovem, né, e ele vê o cadáver da mãe dele sendo corroído por ratos. Né, e ele, com isso, adquirir um trauma, uma fobia profunda com relação a ratos, porque isso representava, digamos assim, a pior culpa que ele tinha, né? Então eles fazem essa tortura. A chamada Sala 101 é essa sala onde justamente o mecanismo, né, do órgão responsável pela tortura, que é chamado de Ministério do Amor, né, descobre esse meio, né, que digamos, o medo mais profundo do torturado. No caso do Winston, é os ratos, mas o O'Brien diz, olha, em alguns casos é o cara ser enterrado vivo, em outros casos é ser castrado, enfim. Né? A gente descobriu que é os ratos. Aí coloca esse mecanismo. E aí o mecanismo funciona desse jeito. Tem 2 portinholas. Tá? Uma portiola, os ratos que estão ali brigando, vão para mais próximo do rosto do Winston. E a última, né, autorizaria os ratos a devorarem o rosto de Winston. E o que acontece? Os ratos, ele só não libera os ratos para devorar o rosto do Winston quando ele renuncia a outra parte. Tá? Quando ele implora para o torturador, não faça isso comigo, faça com ela, a Júlia. Tá? Uhum. Ou seja, ele trai, né? De um lado ele trai a verdade, ou seja, ele não quer mais a verdade, e de outro lado ele trai o amor. Exato. Né? Ele trai o amor, né? Porque o amor é o sacrifício. Né? É você amar tanto a outra pessoa, amar a Deus, né? Que você, né, transcende o seu ego. Né? Inclusive até o seu instinto de autopreservação. E isso é muito importante para quebrar as pessoas. Né? Porque no final, o totalitarismo, tudo se resume no totalitarismo, na minha visão, e o Solzhenitsyn também fala isso, de um lado, acostumar as pessoas a viverem na mentira. Não é que elas têm que acreditar no regime. Não, elas têm que acreditar na mentira. Elas têm que aceitar a mentira e aquele estado de mútua, de culpa mútua. Né, de que ambos estão vivendo a farsa e são incapazes de sair da farsa. Né? Não é acreditar na verdade. Né? É se tornar incapaz de viver através da verdade. Né? Então é renunciar à verdade. Porque isso é o centro da vida humana. O centro da vida humana é a face dessas 2 moedas. Da vida, verdadeiramente a vida, né? É a verdade, é você buscar, é ter desejo pela verdade, né? E o outro, o amor. A rejeição do amor, completa. Né? Ao ponto que, se é para eu denunciar a minha esposa, os meus filhos, os meus pais, qualquer um, eu denuncio. Tá? É aprender a viver na ausência do amor, na ausência do desejo por amor. Não basta apenas odiar. É ter uma aversão ao amor, a ter uma aversão a renunciar a qualquer coisa, a não ser pelo o partido, pela essa entidade. Né? Que você sabe que mente, que você sabe que ela não preza pelo seu bem-estar, mas você se tornou incapaz de amar e incapaz do desejo pela verdade, de ser verdadeiro consigo, de ser verdadeiro para com a realidade. Né? A renúncia, ele diz assim, a realidade é o que o partido quer. Uhum.
né? Você não existe, ele diz assim, você não existe como ser humano. Se você é o ser humano, você é o último dos seres humanos. O que existe é isso. E a gente vê um pouco essa cultura, né? De que a realidade não existe a realidade objetiva. Isso daí é uma coisa meio, muitos dizem, né? Uma coisa meio ultrapassada, né? Exato. Alguns dizem assim, não, na verdade nós vivemos uma simulação de uma grande inteligência extraterrestre, não sei o que, até esses papos, né? A gente vê. É. De renúncia da ideia de O que, que eu posso... de um lado, existe uma verdade objetiva no mundo, né? Aquilo que os gregos falavam é o logos, né? E o que dá sentido na vida é você buscar esse logos, né? Para estar com a realidade, e a mensagem, inclusive, que a gente ouviu quando falamos da abolição do homem, do C.S. Lewis, é essa a ideia, né? De que existe uma realidade e que estar estar em harmonia com a realidade é estar moralmente comprometida com ela. E a outra é o amor, né? A ideia de que você vai buscar exercer a virtude, né? O cuidado e tudo aquilo que cerca o amor. Aqui não é uma visão romântica, melosa, né? É uma mensagem profunda, no sentido de que, e é uma coisa que o Viktor Frankl, né, que é o sobrevivente do campo de concentração, né, fala de você ter algo transcendente ao seu ego, que dá sentido à vida e torna, inclusive, o sofrimento, né, suportável. Né? Porque ele diz assim, o sofrimento na verdade, é a ausência de sentido, né? É a ausência de sentido. Então, justamente acostumar as pessoas a não mais reconhecer a verdade, não ter sentido, né? E reagirem apenas aos estímulos do partido e do regime, de maneira que elas se tornem indiferentes. Então, só passando depois a palavra aqui para ti, Madaloso, eu sempre me lembro disso, daquilo que a gente comentou quando foi falar sobre Solzhenitsyn, né? O Solzhenitsyn, quando é que eu comecei a me sentir mal com aquele regime, né? Quando eu vi um cara lá sendo espancado por um oficial, e eu sendo oficial não fui lá e ajudei. Ali está as duas, né? As duas coisas, amor e verdade, né? Ou seja, ali eu podia ter amado e salvado aquela pessoa, pedido, né? Me tornei indiferente, né? Não olhei a verdade sobre aquilo dali. E ali no filme é isso, é basicamente tornar as pessoas indiferentes, né? De que se houver cadáveres em volta, se o partido estiver torturando, elas, né, não é assim, não sentirem nada, a não ser essa excitação perpétua por parte do regime político, né? Ao ponto que tudo se resuma, como o O'Brien falou, de um lado, ou o triunfo do poder, de esmagar alguém, ou a auto-humilhação. Só vai existir essas duas coisas. E isso é o oposto da verdade e do amor. Exato. Ou seja, só vai existir a mentira e o ódio permanente, constante. Quando ele faz aquela metáfora excelente, né? Que ele diz assim, Winston, quer saber o que vai ser o futuro? Pense numa bota espizinhando um coturno, na verdade, espizinhando uma face permanentemente, eternamente. É isso. Não, exatamente. E o que se nota é que nos tempos atuais a gente vê um constante tentativas de dessensibilizar o ser humano nessa direção que tu acabou de dizer, né? De tornar a pessoa completamente indiferente, né? Ao amor e à verdade, né? Assim, a gente vê assim por todos os lugares, né? Ao redor de nós, assim, desses movimentos aí que tentam, por exemplo, né, que tentam obrigar com que a pessoa diga, né, coisas que claramente não são verdades, né? Exatamente, assim, infelizmente, inclusive, sou pena de repente esse episódio, né, aí não conseguirem uma área, a gente não pode nem dar os exemplos concretos, mas eu acho que quem está nos ouvindo, né, sabe muito bem do que a gente está falando, né, de que as pessoas muitas vezes são reivindicadas a rejeitar a realidade, né, e dizer Exato. assim, qualquer realidade, verdade não existe, né, e também dessensibilizar a qualquer forma mais elevada, né, que não aquela de apenas
é, vamos dizer assim, a vivência, digamos, animalesca, né, das coisas, né? Seja O ser humano, ele é reduzido a um animal. Né? é, A um animal talvez até seja já, né, elevar demais o que é o ser humano lá. É um é uma objeto, besta, né? praticamente. Uma Uma besta, besta. É um uma besta. objeto que está à disposição do manipulador, do O'Brien, por exemplo, né? E do partido. Mas tem um outro ponto também, né? Acho que tu, assim, resumiu, né, muito bem, assim, né, esse ponto. Acho que falou muito bem, mas tem um outro, né, que acho que eu não me lembro de tu ter mencionado, que é esse duplo pensar, né, essa estimulação contraditória, que é uma coisa que a gente vê muito também atualmente, que é, assim, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, se diz muito, né? A mulher é objetificada sexualmente e isso é ruim. Precisamos, né? Essa é uma proposição, digamos assim. Depois também tem uma outra. Precisamos, né, de amor livre e da destruição da família burguesa. Isso são dois, digamos assim, pensamentos, mandamentos sagrados, né, numa linha da esquerda, né? Só que assim, desses dois pensamentos, ou você adere a um ou a outro. Essa, por exemplo, é o que a Exato. lógica clássica diz, né? Que é uma lógica que a esquerda, infelizmente, não segue. Né? Acho que a lógica clássica é coisa de burguês. Eu até concordo, sim, eu concordo, que muitas vezes a mulher, ela é, lamentavelmente, infelizmente, objetificada sexualmente. Muitas vezes a mulher, ela é vista apenas como um pedaço de carne, né, para satisfazer desejos sexuais de certos homens degenerados, né, certos. A gente pode até colocar, por que não, né, machistas, né, pessoas que os verdadeiros machistas, né, o homem que vê a mulher como um objeto sexual, que não respeita a mulher. Mas a solução para isso, obviamente, né, não é o amor mais livre, né, isso só vai agravar o problema. A solução ela é um retorno à concepção cristã da sacralidade do casamento, né, em que a mulher é dotada de uma dignidade inviolável, né, como um Da ser virtude da castidade, que as pessoas exato. acham que é não fazer sexo, É, mas é outra coisa, é, né? E um dia talvez a gente possa trazer algum livro que fale seriamente dessa questão. Né? exato. É uma mulher vista como ser feito à imagem e semelhança de De Deus, Deus. tal como o homem, né? Né? Enfim, mas assim, há né, esses dois pensamentos completamente contraditórios. Esse é o duplo pensar. E isso é algo que está muito bem presente no livro, né? As pessoas, elas têm na cabeça, elas são obrigadas a pensar duas coisas contraditórias, né? Por exemplo, tem esse fato, né, de que, né, esse país, né, o império em que eles vivem, a Oceania, né, ela está sempre em constante guerra, né, mas o inimigo muda, está sempre mudando. Mas no momento em que o inimigo muda, a pessoa ela é obrigada a dizer, né, Que que nunca mudou. o Sempre foi inimigo assim. novo sempre foi o inimigo. Ou seja, isso é realmente para destruir a inteligência das Né? pessoas, para destruir, assim, deixar a pessoa louca realmente. Né? E infelizmente, é uma coisa que a gente vê muito atualmente. Né? Vê muito, assim, verdades, entre aspas, né, contraditórias, propagadas aí pela elite política. Exato. Pela mídia e tudo mais. Elite, Né? não só política, né? Aliás, acho que a elite política não são os que menos responsabilidade têm, né? As elites econômicas, Enfim, midiáticas. aí a gente É, teria que é, analisar melhor, né? é, Enfim, eu acho que, inclusive, né? Eu acho que não existe nenhum centro, né? é. Em relação a isso, mas eu acho que isso já dá o gancho para a segunda reflexão, né? Que é a questão da consequência do desejo utópico, né? Que é muito presente, especialmente no socialismo, né? No marxismo, comunismo, enfim. Que eu acho que é uma das coisas centrais, que é o seguinte: o que é o desejo utópico, né? Foi a única expressão que eu consegui elaborar agora para descrever o que eu vou tentar descrever, que eu acho que é o seguinte: o que o 1984 mostra, e isso também está ali muito na cena do diálogo do O'Brien, né, torturando o Smith, né, o Winston Smith, é a ideia de que a realidade ela pode ser construída. Tá? Eu diria assim, vamos colocar assim, existem duas formas de conceber o mundo. A primeira é essa,
de que a realidade humana, enfim, o mundo, né? O mundo, ele pode ser construído segundo o desejo humano. E a outra é a visão de que o mundo é criado e que a nossa missão aqui é conhecer essa criação, né? Conhecer essa criação para se tornar capaz de contemplar a verdade e a beleza dessa criação. Né? São duas visões, e como C.S. Lewis diz, essa segunda visão, que é a realidade como criação, né, ela existe em várias, né, em várias correntes do pensamento religioso e da filosofia. Né? Então, quem não leu o livro, dê uma olhada no nosso episódio lá do C.S. Lewis, A Abolição do Homem, e depois leia esse brilhante ensaio. Né? Então, o que acontece? O que o desejo utópico faz é que o homem se coloque no lugar do Criador, né? Que é a visão do pecado original. Né? Porque o que a serpente diz ali para Adão e Eva? Né? Coma do fruto do conhecimento, do bem e do mal, e serão como deuses. Né? Ou seja, né? Você não se colocar no lugar de criatura, e sim de criador. E aí o que você acaba produzindo é justamente sofrimento, mentira e etc. Então, o que a ideologia, os regimes comunistas excitam nas pessoas, né, é justamente essa ideia de que a realidade ela não existe em si mesma. Né? A realidade deve nascer de uma vontade de poder, né, que emana do Estado, que emana do... Né, o O'Brien até diz assim, o que existe é a consciência do partido, que é uma consciência coletiva, transcendental. A sua consciência, a sua existência individual não existe. E a realidade é o que essa consciência produz. Né? Não é o que essa consciência concebe. Não, a realidade é fruto desse pensamento coletivo. Ou seja, é a criação do poder do homem. Né? Mas não mais o homem enquanto indivíduo, mas como essa massa, né, impessoal, né, brutal do regime. Então, por isso que tudo se resume, como Solzhenitsyn e outros colocaram, né, como a ideia de que, bom, é a verdade, ou a verdade ou a mentira. Agora, para existir a verdade como conceito, você tem que admitir que existe uma realidade objetiva, criada. Né? Não que você não possa participar dessa criação de maneira ativa, não é isso. Mas justamente para participar, você precisa conhecê-la, para, né, digamos assim, agir em consonância com ela, e não contra ela. E é isso e por que isso depois se liga com o amor? Porque justamente você vai amar, contemplar essa realidade, e agir a partir desse amor. Enquanto que, ao negar essa realidade, né, o que vai lhe motivar é o ódio contra o que existe e o amor distorcido para com essa realidade criada, né, por essa soberba, de uma vontade que quer se colocar acima de tudo e de todos. Tá? Então, eu acho que isso nós temos que ter em mente. Né? Ou seja, esse desejo da utopia é o desejo não só de uma rejeição da realidade, mas como de ter o poder de definir a realidade, de definir a natureza humana. A natureza é o que a gente quer, o que o poder quer, a realidade é o que quer, a lei da gravidade, tudo deve ser emanado do poder. Não sei o que tu acha. Não, eu concordo. Eu acho que isso é uma característica dos regimes revolucionários, em que eles têm, né, um projeto na mente, né, de uma concepção não de como deve ser a sociedade, né, porque muitas vezes, a gente já mencionou várias vezes, isso é uma coisa que fica meio indefinido, né, mas a sociedade futura como um símbolo de negação da sociedade presente, né, e para negar a sociedade presente, ou seja, que é preciso destruir completamente toda a sociedade presente. Para isso, né,
o partido, né, as pessoas que estão encarregadas de fazer essa transformação, elas precisam ter um poder quase que absoluto, né, um poder, né, para moldar a realidade, inclusive, né? Então, e aí, né, isso acaba, esse é o projeto de poder, né, a negação da sociedade existente e uma sociedade vagamente concebida né, do futuro, né? E aí, qualquer elemento que está em oposição ao partido, né, ao líder, aos que estão encarregados de moldar a sociedade, de levar essa sociedade para esse futuro beatífico, né, esse futuro que para eles né, para os regimes revolucionários é um paraíso terreno, né, pelo menos esse é o objetivo declarado, né, talvez nem sempre o objetivo das pessoas que estão no regime, no poder, mas esse é o objetivo. Então, qualquer elemento, né, que está em contradição a isso, né, e que esteja, por exemplo, afirmando valores, afirmando, né, verdades que são, digamos assim, os valores perenes da humanidade, esse elemento deve ser neutralizado, deve ser destruído. Né? Então, assim, qualquer verdade fora do partido deve ser destruída. Né? Não existe verdade fora do partido, fora, né, dos líderes que moldam, né, a sociedade, porque isso é uma ameaça. Isso é uma ameaça a essa estrutura, a esse partido, né, ao poder, né, em certo sentido. Então, é por isso, né, que em regimes totalitários, o partido é a verdade. Né, é a verdade e não pode haver oposição. Né, não pode haver nenhum elemento, não só a oposição, mas nenhum elemento fora, né, ao que o partido impõe. Exato. Eu acho que essa é a reflexão talvez mais dramática que a gente pode, mais profunda que a gente pode colocar, né? E pro filme, para a obra 1984, e também, né, fazer esse diálogo com outras obras que a gente analisou aqui, que os nossos ouvintes possam ter lido também, né? Que é essa revolta contra a realidade em nome de um poder de definir a realidade, né? Então, assim, pessoal, Só é uma coisa interessante, porque o marxismo, né, por um lado, ele pretende ser uma ciência objetiva, né, que descobriu as leis da história, né? Mas, por outro lado, né, o marxismo é um sistema extremamente idealista, né? Ou seja, por outro lado, ele é um sistema empirista, digamos assim, em certo sentido, né? Ele pelo menos pretende ser empirista, né? De descobrir as leis imutáveis da história, a inevitabilidade histórica que vai levar, né, a lei de sucessão, né, das fases históricas, que vai culminar no paraíso terreno. Por outro lado, ele é idealista porque ele tem esse elemento, né, de que o partido, ele cria a realidade, ele molda a realidade, né? Por quê? Porque o partido, né, ele precisa negar a sociedade presente. Para negar a sociedade presente, ele vai ter que, né, destruir as verdades perenes da humanidade. Né? Ele vai ter que apagar o passado. Né? Então, eu acho muito interessante, mas esse é um tópico extremamente complexo, que eu acho que não dá tempo para discutir aqui, né? Que é essa tensão, né, inerente no marxismo. Né? Não sei se tem essa tensão no nazismo também, confesso que eu teria que estudar mais o assunto, mas no marxismo existe essa pretensa objetividade científica, né, e ciência empírica, que vai descobrir as leis da história, e esse idealismo. Né? É como se a realidade, tal como se apresenta, é menos real do que a realidade a ser construída. Exato. Né? Então, eu acho que é muito mais uma reivindicação do poder de definir o que é a realidade. Né? Ou seja, de ser a própria realidade, a teoria ser a própria realidade. Né? A teoria da suposta realidade ser a realidade. Exato. Mais ou menos isso. Muito mais, e que também a gente pode depois analisar obras de autores que trataram sobre isso, né, como Kolakowski, e a gente conversar especificamente sobre esse tópico. Mas então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Esse episódio aí, né, teria muito mais coisas para falar. É um livro, né, se tornou um clássico realmente, né? O filme traz elementos também, né, que provocam a nossa reflexão. É uma boa adaptação do livro. Acho que é uma boa adaptação. E espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.